A história do cristianismo primitivo é uma das mais fascinantes áreas da arqueologia. Descobrir como viviam os primeiros seguidores de Jesus Cristo e seus apóstolos, o que criam e como se comportavam frente à perseguição que sofriam é realmente um grande estímulo acadêmico e, por que não dizer, espiritual. As famosas catacumbas de Roma são um especial elemento de estudo para a compreensão deste cristianismo primitivo. Muitas importantes revelações nos vêm deste tipo de construção que serviu por anos de sepulcro para os cristãos daquela época, muitos dos quais morreram mártires, isto é, entregaram sua vida por amor daquilo que criam, uma atitude deveras ausente nos tempos em que vivemos. As catacumbas de Roma eram construídas em túneis subterrâneos que foram muito usados por cristãos, especialmente antes do Edito de Milão. Ainda hoje, algumas delas são abertas para turistas que visitam a Itália. Uma das catacumbas mais visitadas em todo o mundo é a de São Calixto, que fica na saída de Roma pela antiga Via Ápia. Ela ocupa uma área de 15 hectares de terreno e está estruturada em 5 andares que ficam embaixo da terra, numa profundidade de cerca de 20 metros. São mais de 20 quilômetros de corredores que levam aos diversos túmulos, onde descansaram corpos de pessoas que viviam na época dos apóstolos ou no período imediatamente posterior ao seu falecimento. A primeira e mais forte impressão é que as catacumbas nos contam a história de uma igreja mártir. Foram muitos os que deram a vida por amor a Cristo e as catacumbas conservam o seu testemunho. Além disso, as catacumbas de Roma também oferecem pistas importantes sobre a vida da igreja primitiva. Quais seriam as suas crenças? Como era o modo que interpretavam a Sagrada Escritura e, principalmente, a forma gradual como ideias não bíblicas começaram, infelizmente, a invadir o arraial do cristianismo. É difícil traçar a origem da palavra catacumba. Algumas fontes dizem que ela se origina do grego katá, que significa segundo ou embaixo de, mas a palavra kombê, que quer dizer escavação. Eram, enfim, corredores subterrâneos, aonde os cristãos primitivos sepultavam seus entes queridos. Durante o reinado de Augusto, Roma cresceu exponencialmente. Dizia-se que a sua glória foi ter achado uma Roma de tijolos e a deixado uma Roma de mármore. Em muitos lugares, houve a exploração de pedreiras que circundavam a cidade para a extração do material necessário às obras públicas. Daí surgem 2 hipóteses para as primeiras catacumbas. A primeira hipótese seria de que cristãos aproveitavam veios subterrâneos deixados pelos mineradores romanos e adaptaram as suas catacumbas. Esta ideia, no entanto, está hoje bastante questionada, desde que estudos arqueológicos mais abalizados demonstraram que aquelas cavidades não seriam fonte de material qualquer aproveitável em construção e que a estrutura das catacumbas não parecia adaptada, mas edificada para aquele fim. Então surgiu uma segunda hipótese, hoje mais bem aceita. Esta sustenta que as catacumbas foram construídas pelos cristãos a partir do final do 1º século e meados do 2º. No referido período de crescimento urbano e demográfico da cidade de Roma, estaria previsto um problema de espaço nos poucos cemitérios da região. Então tornou-se costume daqueles patrícios cremar os seus mortos e conservar as suas cinzas em urnas de pequeno porte, como esta que você vê em seu vídeo. Alguns potes, conforme você pode ver nestes desenhos, tinham placas ornamentais com dizeres de identificação ou elogio ao dono das cinzas ali depositadas. As urnas comumente poderiam ficar sobre pilastras de pedras ornadas para este fim, localizadas com poucas exceções fora das cidades em jardins particulares ou jazigos coletivos chamados de columbaria ou columbarium no singular, porque tinham a forma arquitetônica parecida com a dos pombais. Esses antigos desenhos e fotografias de Albert Kuhn, publicados em 1913, nos dão uma noção de como era originalmente o interior de um columbarium. O prédio consistia, como você pode ver nas paredes, com grandes câmeras subterrâneas, onde as urnas com restos de cremação eram colocadas em pequenas cavidades chamadas nichos, que, por sua vez, usualmente eram marcadas com placas memoriais e esculturas do falecido. Alguns monumentos fúnebres eram marcados com as iniciais DM, que eram a abreviatura para a expressão latina Dies Manibus, ou de Manis, que quer dizer dedicado aos deuses Manis. Curiosamente,
os romanos ainda mantinham uma outra crença anterior ao período etrusco, no qual as almas de seus antepassados e falecidos queridos se transformavam em deuses ou espíritos menores que eles chamavam de manes. Logo, esses manes deveriam ser homenageados para proteger e não assombrar a casa dos vivos. Os manes, assim pensavam os romanos, estariam espiritualmente relacionados com os genii, que deram origem à palavra e à ideia de gênio, gênio bom, gênio mau, e também aos de penates, que por sua vez deu origem à crença das almas penadas. Uma crença que, infelizmente, também acabou contaminando a filosofia cristã, que erroneamente se desprendeu da Bíblia para seguir os ensinos romanos. Bem, vamos voltar a falar um pouco das columbária, pois elas nos ajudam a entender melhor a arquitetura das catacumbas cristãs. Esta é a necrópolis de Porta Romana, escavada pela primeira vez pelo arqueólogo italiano Pietro Ercole Visconti, em 1855. Ela possuía originalmente algo em torno de 60 túmulos e fora construída entre 150 e 300 depois de Cristo. Os antigos nichos estão visíveis e muito bem preservados em todos os cantos internos do edifício. Os romanos mantinham um ritual sistemático de cuidar dos seus mortos. Primeiro, os familiares fechavam os olhos do falecido enquanto chamavam o seu nome. Em seguida, o corpo era levado e uma moeda era colocada na sua boca, na boca do falecido. Também o corpo era lavado. A moeda colocada ali junto com o falecido era para pagar Caronte, o barqueiro que, segundo a crença popular romana, transportava as almas dos mortos até os portais do mundo subterrâneo. O estatuto social também era um fator importante no funeral romano. Os mortos eram postos em exposição, como se fosse o atual velório, e o tempo dessa exposição dependia da posição do falecido, daquele cargo que ele tinha na sociedade. Os membros da alta classe, como a nobreza, eram habitualmente postos em exposição até por uma semana inteira, dando oportunidade a que muitos pudessem vir e lamentar ou até prestar os seus últimos respeitos ao falecido. Os membros da classe baixa da sociedade, por sua vez, eram habitualmente cremados depois de só um dia de exposição. Depois da dita exposição, seguia-se uma procissão funerária. Os funerais romanos eram tipicamente feitos de noite para evitar grandes aglomerações de pessoas e para desencorajar multidões de lamentos excessivos que, no caso de figuras políticas influentes, poderia levar a uma séria confusão de Estado. Músicos contratados lideravam a procissão, seguidos pelos familiares, dos amigos e também de outras pessoas ali conhecidas que levavam esculturas, máscaras e também objetos de cera, representando membros que já haviam falecido. Ah, e tem uma coisa mais. Você sabia que trupes de mímicos também eram contratadas para animar os funerais? É isso mesmo. O papel do morto era representado por alguns tipos de artistas que tinham um mímico que dava a oportunidade de personificar o morto, provavelmente para aplacar o espírito de outros ancestrais ou para levantar o astral daqueles que estavam enlutados. Para isto, ele usava as roupas do falecido, uma máscara mortuária representando o rosto daquele que havia morrido e insígnias do seu ofício. À medida que o cortejo, então, andava com o cadáver, se deslocava da casa até a pira funerária, o animador, então, ia cercado por outros mímicos que faziam palhaçadas, cantavam músicas e iam caminhando pela estrada, seguindo todo o funeral. Um ritual bastante estranho, não é mesmo? A procissão acabava no fim da cidade, onde se situavam os cemitérios, também chamados de necrópolis. Ali, uma pira ou fogueira para cremação era construída. Enquanto o fogo ardia, gritos de guerra eram dados em honra ao falecido. Depois do fogo se extinguir, um dos membros da família, habitualmente mãe ou a mulher do morto, reunia as cinzas e as colocava numa urna funerária que mostramos anteriormente, aquele tipo de urna que ali você pôde ver. Os romanos acreditavam que um enterro digno era essencial para uma boa passagem desta vida até a vida por vir. E por isso,
havia muita preocupação quanto a esta questão fúnebre. Por isto, muitos cristãos se filiavam a sociedades funerárias, chamadas de collégia, para assegurarem para si e para os seus familiares o enterro digno. Eles pagavam até cotas mensais que seriam usadas para cobrir os custos do seu funeral e também dos outros membros de sua família. Os membros do collégia tinham a garantia de um lugar no columbarium. Já os que morriam nas mãos da justiça ou cometiam suicídio não tinham direito aos ritos usuais de cremação. Aquelas classes mais baixas, como alguns tipos de escravo ou gente miseravelmente pobre, também não tinham como pagar as honras de uma pira fúnebre, então tinham os seus corpos lançados em poços de areia, onde eram deixados para putrefazer. Segundo o escritor romano Quintus Horácios Flaccus, que escreveu suas sátiras por volta do 1º século a.C., muitos desses poços foram cobertos no reinado de Augusto por causa das constantes reclamações quanto ao seu mau cheiro. E imagine como cheiravam mal. Afinal, esses poços eram construídos fora das cidades justamente para evitar esse incômodo. Mas nem por isso o problema parecia estar resolvido. Já os cristãos, herdando dos judeus o cuidado pelo corpo do defunto, evitavam as cremações. Contudo, por serem considerados fora da lei, eles não tinham direito a terem sepultamentos próprios ou serem sepultados em cemitérios judaicos. Além disto, a crença na ressurreição corpórea criou um temor de que, caso o corpo fosse destruído, eles não poderiam ter a chance de participar da ressurreição final. Por isso, construíram as suas primeiras catacumbas. Não se sabe ao certo como iniciou-se a construção das catacumbas cristãs. Entre a vasta quantidade de túneis subterrâneos hoje conhecidos em Roma, uns 60 são atribuídos a nomes próprios de santos católicos, como Santo Inês, São Calixto, mas a maioria, é claro, são nomes dados tardiamente. Apenas uns poucos parecem conservar o nome original da localidade aonde havia sido estabelecido. É o caso da catacumba Ad Ursum Piletum e Ad Sextum Philippi. Outras ainda parecem conservar o nome do proprietário do terreno aonde elas foram escavadas, ou quem sabe o nome do seu fundador, ou ainda quem a ampliou, e talvez aí esteja a pista de alguma parte ou de alguma razão de suas origens. As catacumbas só puderam ser escavadas de maneira legal porque os proprietários originais das terras onde elas foram perfuradas assim o permitiram. Logo, entende-se que eram convertidos ao cristianismo os donos das catacumbas ou, no mínimo, simpatizantes do movimento. As matronas romanas, muitas delas convertidas, certamente deram um exemplo de generosidade, oferecendo suas próprias terras para as catacumbas. A favor disto, temos o testemunho arqueológico de numerosos nomes dados às catacumbas que eram, ao mesmo tempo, mulheres ligadas à corte romana. Por exemplo, Priscila, que virou Santa Priscila, era mãe do senador Pudens e, da mesma maneira, ela também tem a sua sepultura ali. Alguns pensam que Flávia Domitila seria a pioneira desse costume. Os seus dados biográficos são esparsos e muito lendários, mas alguns historiadores dizem que ela era sobrinha de Vespasiano, enquanto outros afirmam que era sua neta. O seu marido, Titus Flavius Clemente, era filho de Titus Flavius Sabino, irmão mais velho de Vespasiano, e, portanto, sobrinho do falecido imperador.